Abra sua Bíblia no Salmo 94. Nós iremos ler o versículo 16, 17, 18 e 19. Eu queria ler junto com os irmãos esses versículos. Salmo 94, a partir do versículo 16 até o 19. Amém? Vamos ler juntos? No 3. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Os muitos cuidados que tenho dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Amém, irmãos? O salmista, ele olha a sua vida cotidiana, e ele olha os inimigos, ele olha as dificuldades, e ele coloca nas mãos do Senhor o socorro da sua vida. Mas nesse versículo 19, ele diz algo muito interessante para nós. Nos muitos cuidados, que desde quando nós acordamos, irmãos, nós criamos cuidados muitas vezes desnecessários dentro de nós. A ansiedade no futuro, a ansiedade que nós vamos fazer durante o dia, no outro dia, os problemas que virão, que ainda não vieram, acaba atormentando a nossa alma, nos deixando inquietos. Mas nesse versículo 19 ele diz: de mim se multiplicam, mas as tuas consolações me alegram a alma. Em todo o cuidado que nós temos, muitas vezes de forma desnecessária, o cuidado do Senhor nos alegra, as consolações do Senhor nos alegram. Que nessa noite, irmãos, nós tenhamos consolações do Senhor como alegria, como motivação para nós prestarmos esse culto ao Senhor. Que nessa noite você esteja disposto a cultuar o nosso Deus, esse Deus que nos alegra através das suas consolações. Amém? Você está disposto a fazer isso? Você veio essa noite para isso? Então feche seus olhos. Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por findar esse dia na tua casa, junto com os meus irmãos, para prestarmos culto ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado em várias situações, Senhor amado, em várias dificuldades. E Senhor amado, eu já peço desculpa porque nosso coração muitas vezes está inquieto, enquanto o Senhor nos oferece consolação, escape, segurança, refúgio. E queremos agradecer nessa noite, Senhor amado, por essa alegria, dessa certeza que o Senhor é o nosso Deus e um Deus que cuida de nós. Receba, Senhor amado, o culto do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Salve ao Senhor. Aleluia. Vamos louvar e benzer o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os seus caminhos. Grandes são as suas obras, Senhor Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os
seus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram Virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Teus olhos revelam que eu não sou nada, Pai, sem Ti. Aleluia. Toda a honra a Ele, a glória e o louvor, Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, Tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso
posso negar que os meus olhos sobre mim me enchem com a tua paz. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. tudo, sabes de mim. Quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Meus olhos sobre mim, Me enchem da tua paz. agora eu convido os irmãos que estão enfermos, precisam de oração, a sair do seu banco, vem aqui para frente, para nós orarmos por vocês. Aleluia. Aleluia, renova, Senhor. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me,
ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Senhor, levantamos a nossa voz em oração nesse momento, Pai. Te peço, Deus, pela vida de cada pessoa que colocou o nome aqui no livro de oração. Pessoas que pedem, Deus, por salvação, que é o maior milagre que Tu podes operar na nossa vida. Deus, pessoas que pedem por saúde, Senhor, trabalha, Pai, na vida das famílias. Deus, em nome de Jesus, Deus, derrama cura, Pai, sobre a vida da Jaqueline, a vida da Nora, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a vida da Ayana, Senhor, nós te pedimos, Deus. A Érica, Deus, Barbosa, Deus, que pede por uma cura de um câncer, a vida da Maria Inês, Senhor, a vida do cunhado, Pai, da cunhada do presbítero Vanderlei também, Deus, em nome de Jesus nós te pedimos pelas famílias aqui, Deus, representadas, do Marco, da Rebeca, Senhor, toca na vida deles, Senhor, aqueles que pedem por salvação, o Saulo, Pai, a Fabiana, te pedimos também pela vida do Sérgio, Deus, em nome de Jesus, vida da Janaína, do Fábio, abençoa, Deus, a vida da Adriana, Senhor, do Alexandre, Senhor, do Samuel, da Chile, Conrado, Kaique, a Júlia, a Laura, a Leda, Deus, Raquel, Márcia, a Cláudia, Senhor, em nome de Jesus, a vida da Lúcia, da Ismênia, da Ana Beatriz, da Alexia, a Esté, Senhor, a Alice, a Amanda, o Pedro, a Maria, Deus, a Margarete, o Adriano, a família da Andréia, Deus, o Rafael, Senhor, toca, Pai,
nessas vidas, em nome de Jesus te pedimos, pela vida das crianças aqui desta igreja, desde o berçário, Deus, os cordeirinhos, juniores, abençoa a vida dos adolescentes, já coloco na tua presença, Pai, o retiro dos jovens adolescentes que já estão chegando, que o Senhor trabalhe, Pai, em seus corações, avivando a fé, lhes dando força, Deus, para resistir, Deus, aos manjares deste mundo. Senhor, temos vivido tempos, Senhor, em que o mundo, Deus, oferece, Pai, os seus manjares. E, Senhor, e que por uma visão superficial parece ser tão atrativo, Deus, aos jovens, aos adolescentes. Senhor, mas revela, Pai, revela a eles, Pai, a tua graça. Revela a eles, Deus, a tua glória. Revela a eles, Pai, a tua pessoa. Revela a eles, Senhor, quem de fato tu és, para que eles possam ter uma experiência contigo e a partir desse momento ter os seus olhos abertos para o espiritual, para o sobrenatural, e eles possam ver que nada se compara à tua presença, nada se compara ao privilégio de sermos chamados teus filhos. Não há nada que o mundo nos ofereça que seja verdadeiro. Desde o Éden é assim. Desde o Éden, Satanás tem tragado pessoas com discursos mentirosos, com propostas que nos distanciam da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Deus, eu te peço pela vida dos adultos desta casa, pela vida dos anciãos, Deus, pelas famílias, pelos casamentos. Abençoa os casamentos, Deus, os matrimônios, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, derrama, Senhor, a tua graça e faz prosperar o amor, faz prosperar a amizade, Deus, o respeito, o carinho. Não importa, Pai, da qual idade seja. Senhor, aqueles que estão, Deus, no nosso meio e que talvez tenham um sonho, Pai, o desejo, Deus, de ter um matrimônio, um casamento, seja jovem, Deus, ou seja adulto. Deus, abre as portas. Aqueles que têm pedido, Deus, por emprego, aqueles que têm pedido por uma promoção, Deus, ou alguma coisa na justiça que está demorando a sair. Move, Deus, move a tua mão em favor dos teus filhos. Move a tua mão, Pai, em favor da tua igreja. Te pedimos por a nossa igreja lá em Moçambique. Cobre a vida dos nossos irmãos, Senhor, com a tua graça, com o teu poder, as lideranças que estão lá, o pastor Luiz, Chamacico, Deus. Eu te peço, Pai, nessa hora, por todas as igrejas espalhadas, igrejas evangélicas, Senhor, que são sinceras a seu evangelho, Deus, e a pregação do teu nome, do nome do teu Filho Jesus Cristo. Oh, Senhor, sustenta os pastores, Pai. Guarda, Deus, os pastores, Pai. Guarda, Senhor, guarda a nossa casa, guarda a tua igreja. Te pedimos pelo nosso bairro, Pai. Livra-nos da violência, Senhor. Liberta, Pai, traz libertação de vícios, Senhor. Seja qual vício for, das drogas, vício de jogo, Senhor. Tanta gente que tem se afundado, Pai, nessas plataformas, gastando o seu dinheiro, Pai, se endividando, Deus. Quantos têm dado cabo da sua própria vida por se verem ciladas que o inimigo tem montado, Pai, contra eles. Deus, em nome de Jesus, que eu coloco, Pai, a vida, Senhor, da direção dessa igreja, dos pastores, Deus, dos presbíteros, diáconos, professores, líderes, Deus. Dá-nos direção, Pai. Dá-nos direção, brilhe sobre nós a tua luz, para que nós possamos caminhar segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Guia-nos na tua palavra. A tua palavra é verdade, Senhor. Limpa, Deus, a nossa mente de toda contaminação, de toda ambição, mesmo que seja para essa igreja, Deus. Nos livra, Pai, de todo pensamento altivo, que todas as nossas ações, Deus, que todo o nosso sentimento, que todo meditado do nosso coração, que toda palavra que saia da nossa boca sejam todas em louvor a Ti. Que ao pregarmos, Deus, que ao orarmos, que ao cantarmos, que ao tocarmos, só tenhamos uma intenção: agradar o Seu coração, Deus. Agradar o Seu coração. Dá-nos humildade diante de Ti. Dá-nos humildade, Pai, diante dos nossos irmãos. Nos ensina a olhar para os nossos irmãos, Deus, como superior a nós, assim como ensina a Tua palavra. Deus, que nós não olhamos para ninguém, Deus, com um olhar, Deus, de superioridade, de arrogância, independente da função que exerça na Sua igreja. Deus, que vivamos a realidade, Deus, do Teu reino. Deus, que o maior sirva ao menor. Deus, em nome de Jesus, dá-nos condição, Pai, e nos sustenta.
Sustenta nessa caminhada, Deus, em que escolhemos, Deus, perder a nossa vida para achá-la diante de Ti. Sustenta o nosso coração, sustenta a nossa fé. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, te pedimos pelas pessoas que estão cansadas, nesse sentido desanimadas de caminhar na Tua presença, aqueles que se afastaram, oh Deus, toca no coração agora, dá ordem aos Teus anjos, Pai, ministradores, que alcancem eles, Deus, onde eles estão agora. Espírito Santo, ministra agora, quebranta agora, ainda que eles não entendam, mas que eles sintam a Tua graça, os atraindo à Tua presença. Deus, filhos que estão longe da Tua presença, pais que estão longe da Sua presença, oh Deus, Tu és um Deus de amor, a Tua graça é irresistível. Traz de volta, Pai, traz de volta aos Teus pés, Senhor. Faça como está escrito na Tua palavra, quando o Teu profeta diz que Tu nos atraiu com cordas de amor. Oh, aviva a nossa vida, aviva essa igreja, dá-nos cultos cheios da Tua presença, mais do que a Tua presença, a manifestação da Tua presença. Oh Senhor, pessoas curadas, famílias restauradas, salvação. Que nenhuma reunião aqui seja igual a outra, que não entremos aqui, Pai, com a nossa mente vagando, mas sabendo que Deus está nesse lugar. Tu és o Deus de toda a terra, Teu trono é exaltado, Tu és magnífico, Senhor. Oh, Tu és soberano, sobremodo elevado sobre a nossa vida, sobre esta igreja. Tu és o dono dessa casa, Jesus. Tu és o noivo desta igreja, Tu és o nosso amado, amado da nossa alma, Senhor da nossa vida, dono do nosso coração, dono de todos os nossos dias. Toma o nosso coração, Pai, nosso coração Te pertence. Limpa a nossa vida, lava a nossa vida, Senhor. Lava, Pai, purifica-nos, Deus. Purifica-nos, Senhor, para que possamos estar diante da Tua presença, para que possamos subir o Seu santo monte com as nossas mãos limpas, os nossos corações quebrantados e puros. Aleluia, aleluia. Tu és santo, Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Deus. Oh, Espírito Santo, renova a vida de cada um aqui nessa noite, eu te peço, Pai. Renova a Tua igreja nessa noite, Espírito Santo. A vida de cada um que está aqui. Esquadrinha o nosso coração, Espírito Santo. Esquadrinha o nosso coração, porque és Tu que convence o homem do pecado. Esquadrinha, Deus. Esquadrinha, Espírito Santo. Oh, Jesus. Aleluia. 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 Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Vamos encerrar esse momento de oração. Diga um doce. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Você pode levantar as suas mãos e a sua voz e dizer isso. Diga doce, doce, oh presença, presença santa, vem sobre nós e enche-nos com Teu poder. Te adoraremos. Aleluia.
presença, Deus, aqui neste lugar, por tua presença aqui, e que renovará corações. Louvado seja, e que renovará, diga que renovará, e que renovará corações. Louvado seja o Senhor. Louvado, louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Pode voltar para o seu lugar, querido. Nesse momento nós estaremos orando pelas ofertas. Teremos salinha para as crianças hoje? Teremos? Vem então, tem um despertador tocando. Cadê as crianças que irão para a salinha? Ravi. Você tá chique. Tá chique. Tá caindo, tá precisando de um cinto. Um cinto é o que prende a calça. Entendeu? Tá com a calça caindo, tem que ter um cinto. O casaco, então segura aqui, peraí. Vem cá. Ih, ficou magrinho. Pronto. Agora. Agora ficou bom? Ficou, graças a Deus. Eu ganho dinheiro isso, irmão, amarrando cadastro e prendendo casaco. É minha profissão. Amarrando cadastro. E quando eu pego o cadastro que está molhado? Que aí eu descubro que a criança tentou morder o cadastro e me dá o cadastro cheio de cuspe para desamarrar. É uma graça, uma delícia. Tá bom, irmão. Quer orar, Ravi? Você quer orar? Então tá, vem cá então. Deixa eu sentar que meu joelho tá ruim. Depois eu volto lá, vem cá. Você vai orar por você ou você quer que eu repita a oração para você repetir? Repete? Então tá. Sim. Primeiro dá a paz do Senhor para a igreja. Falar paz. Fala. Paz Do Senhor, igreja. sua igreja. Aí viu? A igreja te respondeu, tá vendo? Viu? Que bom? A igreja te ama. Sim. Viu? Amém. Fala obrigado. Obrigado. Isso, agora a hora. Fala assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe a nossa aula, a nossa aula. que o Senhor dê muita sabedoria, Você fala que o isso. Senhor Que o Senhor dê dê muita muita sabedoria sabedoria para tia Tamires, para tia Tamires, que vai dar aula que vai dar hora pra falar gente. pra gente. Isso. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Oi? Muita esperteza, expertise, saúde. Isso, vai voando, vai meu filho, vai. Isso. Eu acabei que eu atropelei. Alguém que vai devolver o dízimo nessa noite, querido? Aí, viu? Eu atropelei. Pode ir lá, Tamires. Quero chamar aqui à frente. Era para ter feito os dois juntos, mas eu acabei me atropelando. Minha mente, final do dia já cansada. Vamos orar pelos dizimistas, pelas ofertas. Há um envelope na sua frente, se você quiser estar ofertando. Temos duas visitantes. Você era aquela menina que vinha pequenininha aqui, né? Me lembra o seu nome? Tereza. Vinha com a Vera, né? Isso. Você tinha quantos anos? Foi no início da igreja. 9, 10 anos. Que bom te ver. Bom. Você é a primeira vez? Está com ela? Tá. Qual é o seu nome? Beatriz. Sejam bem-vindas, tá, queridas? Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Ora aqui pelos dizimistas.
Chamar já o presbítero Mateus, que estará ministrando a palavra hoje. Glórias. Amém, irmãos, oremos. Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer pela sua presença, te agradecer, Senhor, por esse momento de oferta, onde nós podemos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas de gratidão ao Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, devolvendo dízimo ao Senhor. Continue abençoando os teus filhos, a casa deles, meu Deus, enviando provisão, da mesma forma sobre a vida de cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor sempre nos envie o sustento e o meio para que nós consigamos, Senhor, ter o pão à nossa mesa. Nós te damos graças por tudo, em nome de Jesus. Amém. Som. Vamos nos colocar de pé para lermos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 14. Se puder aumentar o retorno um pouquinho para mim, Bruno, por favor. Som. Melhorou. João 1,14, versículo bem conhecido nosso, né? Vamos ler juntos? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai. Amém? Feche seus olhos. Pai, carecemos, Senhor, de ouvir a tua voz. Pedimos, Senhor amado, que seja assim nesse momento, que a tua palavra venha impactar o nosso coração, transformar a nossa vida, e que possamos, Senhor amado, ter um pouco mais do entendimento quem o Senhor é, o Verbo que se encarnou e habitou cheio de amor entre nós, e a sua glória, Senhor amado, possa impactar a nossa vida nessa noite, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Esse evangelho de João, irmãos, um pouco diferente dos outros 3 evangélicos, os evangelhos sinóticos, ele não é direcionado a um determinado povo, mas sim a uma região de igrejas, que é a região da Ásia Menor, que são as 7 igrejas do Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sarde, Filadélfia e Laodiceia. João escreve endereçando a essas igrejas uma espécie de carta circular, mostrando ali o Evangelho de Cristo. Só que aquelas igrejas, elas sofriam por um problema, a qual João vai escrever para resolver o problema daquelas igrejas. Havia pelo menos 2 heresias muito fortes naquela época, que estavam afetando aquelas igrejas, que é o gnosticismo e o docentismo. E até o século III, essas heresias fez bastante estrago na igreja de Cristo. E dentre outras coisas, essas heresias diziam que Jesus não era Deus, e ele não era o Filho de Deus. Outra linha vai dizer que ele não era Deus, mas era Filho de Deus, mas também não era co-igual a Deus. E se fosse Deus, ou ele não poderia ser Deus, porque tinha alguma coisa errada. Porque Deus não poderia se encarnar, porque a matéria é má, como nós somos maus. E Deus não pode existir como mal, que é a matéria. Outros diziam que Jesus era Deus, mas a divindade que havia em Cristo, Cristo recebeu no seu batismo, e quando ele foi à cruz, essa divindade o abandonou. Então o objetivo principal de João era combater essas heresias. E João apresenta Jesus como o Verbo de Deus, que sempre existiu desde a eternidade, como Deus. Mas naquele momento
ele estava se fazendo ser humano, como um de nós. E João diz lá no capítulo 20, no versículo 31, o objetivo que ele escreveu esse evangelho, que eles crescem em Jesus como Messias, como Filho de Deus, e ao crerem em Jesus, eles teriam a vida eterna. Esse era o propósito bem específico que João diz no capítulo 20 e no versículo 31. E aqui no capítulo 1, João apresenta Jesus como o verbo criador, desde o versículo 1. E no versículo 14, ele pronuncia essas verdades que nós lemos aqui. E a primeira afirmativa de João, eu queria que você acompanhasse esse versículo. Ele diz que Jesus é o verbo. João aqui ele quer trazer a primeira expressão de Deus à humanidade. A primeira forma que Deus se revelou à humanidade foi a forma de Criador, um Deus que criou todas as coisas. João aqui ele quer mostrar a forma mais latente a qual Deus se revelou à humanidade, que é através da criação. João vai dizer que não tem como nós olharmos para a criação e não entendermos que existe um Deus. E ao olhar para a criação e saber que existe um Deus, e talvez haver aquela pergunta: quem é esse que criou todas as coisas? João vai dizer que aquele que criou todas as coisas foi o Cristo que se encarnou. No próprio versículo 1, quando ele começa esse evangelho, ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a Bíblia nos vai nos apresentar em Gênesis que todas as coisas foram criadas através da palavra de Deus, a palavra do seu poder. E quem pronunciou essas palavras foi o próprio Cristo. Ele estava com Deus na participação da criação, e todas as coisas foram feitas por Ele e através dele, e sem ele nada poderia ter sido feito. Aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder, a palavra é o próprio Cristo, a palavra criadora é o próprio Cristo, como ele diz no versículo 1. E aqui João assume um papel apologético, defendendo o evangelho no meio daquelas heresias, mostrando que o verbo não apenas existia junto a Deus, mas esse verbo era Deus. E ao mesmo tempo, esse verbo criador, poderoso, ele se coloca no meio de nós como homem, ele se coloca na experiência humana, ele se coloca como um de nós para cumprir um propósito de Deus. E essa união entre Cristo, entre Deus agora, se tornando homem, mostra para nós uma nova dimensão da comunhão e da relação do próprio Deus conosco. Algo inimaginável, que Deus se faria carne, que Deus seria como um de nós, que Deus assumia a humilhação agora de não ser apenas o Criador, mas também como a criatura. Os próprios anjos em Lucas, quando ele veio aquele bebê na manjedoura, ele diz: glória a Deus nas maiores alturas. Paulo vai dizer que o mistério que estava escondido durante toda a história humana foi revelado. E esse mistério era como Deus reconciliaria a humanidade com Deus. E essa reconciliação seria através de Cristo. E Cristo, homem, Cristo, ser humano. Cristo, Deus, agora se torna mais acessível no meio de nós.
Jesus, portanto, não é ou não era uma aparição passageira de Deus, ou como dizem, uma epifania, mas o próprio Deus encarnado. A própria glória de Deus agora estava sendo manifesta no meio de nós. O único capaz de restaurar e reconciliar Deus à humanidade. E a única forma de a humanidade ser reconciliada com Deus era através da encarnação de Cristo. Por isso que o verbo, João vai continuar a dizer, ele diz, se fez carne. É interessante que João não fala assim, olha, o verbo se fez homem, o verbo se fez ser humano. Quando nós vamos olhar muitos textos do Velho Testamento, quando o autor usa a palavra carne, ele quer colocar a carne como algo diminuto, uma expressão como se fosse enfatizar a fragilidade do homem, a fragilidade da humanidade. Então o verbo, ele se fez carne, algo frágil, debilitado como nós, sujeito às paixões e fraqueza como nós. Jesus Cristo, ele não veio num corpo de um super-homem, mas ele veio com as mesmas necessidades e privações que nós temos. Ao contrário, Jesus teve mais privações do que muito, ou talvez todos nós aqui. E no Velho Testamento, quando ele usa a palavra carne, talvez expressando essa humilhação de Cristo, e João talvez tenha tido essa intenção aqui, porque eu vou ler alguns textos para vocês para exemplificar. Salmos 78, 39, ele diz, pode aumentar o retorno só mais um pouquinho, Bruno, por favor? Lembra-se de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Salmo 46 diz, toda a carne é erva, e toda a sua glória como for a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, como algo passageiro, algo onde qualquer força da natureza pode levar de um lado para o outro, ou destruir aquela carne. Assim foi Jesus. O próprio Paulo em 2 Coríntios no capítulo 8, versículo 9, ele diz, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza vos tornássemos ricos. Esses dias apareceu aquele pastor, o pastor é fã, o pastor Sandro é fã dele. Você sabe que a barba que o pastor usa é por conta daquele pastor, né? Como é que é o nome dele? Leonardo Salles. Ele falou que Jesus se fez pobre para nós sermos ricos. Na verdade, quando Paulo está usando essa expressão aqui, ele está usando a expressão mostrando a humilhação de Cristo, a diminuição de Cristo, assumindo a vulnerabilidade da raça humana, para que eu e você um dia tivéssemos um corpo transformado. Aí sim nós seremos o quê? Ricos. Não tem nada a ver com dinheiro. Não é? Vou entrar no detalhe desse pastor, mas a intenção de Cristo é que um dia nós receberíamos o quê? As ricas bênçãos da vida futura. Não tem nada a ver com dinheiro nosso aqui, até porque se você, como diz Paulo, diz, um efeito de comparação é desigual das coisas dessa terra para uma eternidade preciosa que nós temos. Seria muito pequeno da Bíblia ou de Paulo que querer usar as riquezas desse mundo para comparar algo glorioso que está preparado para nós. Então, quando João escreve que o verbo se fez carne, ele está já mostrando para nós a condição do Deus poderoso, a condição que o Deus poderoso assumiu. Jesus, e o mais interessante, que Jesus assume a forma de homem, não de uma forma transitória, mas de uma forma eterna. Quando Jesus se encarna, quando Jesus morre, quando Jesus ressuscita, quando Jesus é assunto aos céus, ele não abandona esse corpo, mas esse corpo é transformado.
Mas ao mesmo tempo, quando ele se encarna, ele não abandona a sua divindade, ele continua sendo Deus. E quando ele se assenta do lado de Deus, à destra de Deus, ele está como Deus e está como homem. Então Jesus Cristo, ele não assumiu essa forma da humanidade apenas para cumprir a missão de Deus como Salvador, mas para assumir essa forma corpórea, transformados, glorificados de forma eterna. Jesus está da mesma forma que ele ressuscitou, o mesmo corpo, com os mesmos furos na mão, mas agora com o corpo glorificado. E eu queria mostrar que essa encarnação, não só não transitória, mas eterna, ela cumpriu alguns propósitos. Quando Adão peca, quando eu e você pecamos através de Adão, esse pecado tem um custo. Romanos 6,3 diz que o salário do pecado é a morte. Sendo que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele não nos mata, mas Ele aceita sacrifícios paliativos. Claro que esses sacrifícios paliativos sempre apontaram para Cristo, mas esses sacrifícios tinham o efeito de aplacar temporariamente a ira de Deus contra o homem. Mas a dívida que eu e você tínhamos com Deus, ela continuava, porque esses sacrifícios não tinham o poder, o efeito para pagar os nossos pecados de uma forma definitiva. Mas o nosso Deus é misericordioso, mas Ele também é justo, porquanto esses pecados deveriam ser pagos. No Antigo Testamento as pessoas eram instruídas a sacrificar animais inocentes para expiar esses pecados. Contudo, eram sacrifícios temporários. Mas Deus, na sua justiça e amor, Ele providenciou um sacrifício perfeito e final para redimir a humanidade. Sendo Deus encarnado, Jesus, um ser humano sem pecado, Ele poderia oferecer a si mesmo como sacrifício definitivo para pagar a penalidade dos pecados de todos aqueles que creem, cumprindo assim a exigência divina de uma morte perfeita, definitiva, e restaurando a comunhão entre Deus e os homens. Deus, Ele não poderia deixar o pecado impune, porque Ele é um Deus justo. E note você, quem pecou contra Deus foi um homem. Como eu digo homem, eu digo humano, tanto o homem como a mulher. E o pagamento deveria ser feito como? De igualdade. Eu estou devendo uma penca de banana para você. Dificilmente você vai aceitar uma dúzia de goiabas, dependendo da situação. A dívida deve ser paga o quê? Da mesma forma. Então, quando o homem peca, a dívida deveria ser paga por outro homem. Por isso Jesus Cristo se encarna, o Verbo se fez carne para poder pagar esses pecados. 2, a necessidade de Deus se encarnar, pois foi o pecado cometido contra um Deus eterno. O pecado tem consequências eternas. Somente alguém eterno poderia oferecer um sacrifício de igual valor, um sacrifício eterno. Então, Jesus se encarna por conta da necessidade de ser um homem. Mas esse pagamento só teria eficácia eterna se o próprio Deus se encarnasse para poder pagar. Porque se eu e você não tivéssemos pecado nenhum e fosse à cruz morrer pelos nossos próprios pecados,
ele não teria efeito eterno, porque eu e você não somos eternos, e o pagamento não poderia ter essa perpetuidade em relação ao seu pagamento. Então, o próprio Cristo, como Deus, ele se fez carne para cumprir esse pagamento. Jesus, sendo divino e humano, foi a única pessoa capaz de oferecer o sacrifício perfeito e definitivo que pudesse cobrir todos os pecados de uma vez por todas. Ao se tornar o sacrifício final, Jesus não apenas pagou a penalidade do nosso pecado, mas ele também demonstrou a justiça de Deus. Eu disse que Deus não poderia deixar o pecado da humanidade impune. Alguém teria que pagar, porque Deus é um Deus justo. Se Ele simplesmente perdoasse os nossos pecados, Ele não seria justo. Deus não perdoa pecado de ninguém. Escute isso: Deus não perdoa pecado de ninguém. Então aquela frase que a gente ouvia no Maracanã, né? Quem perdoa é Deus, Romário não perdoa. Quem já ouviu? Ninguém, né? Ai, que saco. Não serviu exemplo. Jesus não perdoou os seus pecados. Ele atribuiu a justiça de Cristo, a morte de Cristo, para pagar os seus pecados. Seus pecados são perdoados porque alguém pagou. Não existe nada de graça. Essa vocês já ouviram. Na adolescência passava aquele carro, baile funk da Furacão. Homens pagam, mas mulheres é o quê? De graça. De graça nada. O homem pagava por ele e pela mulher, ou pelo consumo de bebida ou no ingresso. Então, irmãos, o teu pecado não foi pago de forma deliberada, de Deus simplesmente esqueceu os seus pecados, mas porque alguém pagou os seus pecados. E isso só foi possível porque o próprio Deus se fez carne e pagou esses pecados. Jesus se encarna, se faz homem, morre, ressuscita, é assunto aos céus como homem. Qual foi a necessidade? Por que Jesus se encarnou? Para ter legitimidade como nosso mediador. Jesus só poderia ser o nosso mediador se ele se encarnasse como homem, se ele fosse assunto aos céus como Deus e como homem, como assim ele foi. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porque só alguém, irmãos, que conhece os dois lados pode mediar alguma coisa. Já falamos algumas vezes aqui na escola dominical, por que os Estados Unidos não conseguem mediar uma guerra entre palestinos e judeus, entre o Irã e Israel? Porque eles não conhecem os dois lados, ele não sente a dor de cada lado. Quando eu e você vamos mediar um conflito, nós temos muita dificuldade, porque cada lado tem uma queixa, cada lado sofreu uma dor, cada lado sabe o que aconteceu realmente, mas eu que estou no meio não sei. Mas Jesus Cristo, quando Ele está mediando entre nós e Deus, Ele sabe muito bem, porque Ele se fez homem, Ele sabe a tua dor, Ele sabe as tuas fragilidades, Ele sabe as tuas privações, as dificuldades, as tentações que você passa. Jesus Cristo passou muito mais. E Ele conhece também o lado de Deus, porque Ele é Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. Então Jesus Cristo precisou se encarnar para ser o nosso mediador. Jesus Cristo precisou se encarnar para ser o nosso sumo sacerdote. Na hora que eu pedi você botar um versículo, Bruno, me boicotou. Está aí? Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus,
conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Escute isso, irmãos. Jesus Cristo se encarnou para que ele fosse o nosso sumo sacerdote. E Jesus Cristo, ele penetra no Santo dos Santos como homem e como Deus, para oferecer um sacrifício perfeito ao nosso favor. Então, quando você se ajoelhou hoje aqui no momento de oração, quando você se ajoelhou na sua casa por orar a Deus, você teve a confiança que esse sumo sacerdote, que é Cristo, entrou no Santo dos Santos e ofereceu um sacrifício perfeito, e por isso te deu direito de ter acesso ao Pai. Você não vai na dúvida: será que Deus está me ouvindo? Será que Deus existe? Será que Deus está irado contra mim? Será que Deus vai ouvir a minha oração, aceitar a minha oração? Não. Antes, Jesus Cristo é mediador, mas Ele também é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós perante o Pai, que ofereceu e oferece sacrifício perfeito por nós diante do Pai. E Jesus Cristo, Ele precisou se encarnar para nós termos o direito à vida eterna através da sua ressurreição. Salmo 24, 7 a 10. Vocês já repararam no negócio? Irmãos, quando a gente está sentado aí, demora o tempo passar, muito. Mas quando você está aqui em cima, eu preguei 2 minutos, já tem 30. É possível. 2,7: Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, a vossa cabeça, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus Cristo, Ele se fez homem, e como Deus, Ele morreu, ressuscitou, e Ele, como homem, Ele entra nos portões celestiais com direito a essa entrada. Nenhum homem tinha entrado pelos seus próprios méritos nesses portões, mas Jesus entrou por esses portões eternos pelo seu próprio mérito. E Paulo vai dizer que Ele é o primeiro. Jesus Cristo tem primazia, Ele é o primeiro daqueles que viriam. Então, quando Jesus Cristo, Ele entra como homem nos céus, Ele nos está dando direito de um dia, como homem, com os corpos glorificados, herdar essa eternidade. Então Jesus Cristo encarna para que isso acontecesse. Paulo vai dizer: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém é espírito vivificante. Jesus Cristo, Ele se fez homem para ter o poder de ser um espírito vivificante, ou seja, o único que pode te dar vida eterna, e como homem você herdar essa vida eterna. Jesus Cristo é o primeiro de uma raça que virá. Jesus Cristo é o primeiro ressurreto dos ressurretos que virão, que serei eu e você, amém? Quando Jesus Cristo voltar e Ele em glória reunir os seus, e nós termos os nossos corpos transformados, ou aqueles que morrerem ressuscitarem, e encontrarmos com Cristo nas nuvens, ali estaremos sentados na mesa da boda do Cordeiro, e ali sim um novo povo dos ressurretos terá a vida eterna com Cristo. E eu queria fazer algumas aplicações já nesse texto, não vou deixar para o final. Se realmente o verbo, irmãos, fez carne, então Ele é alguém sensível às nossas aflições, às aflições do seu povo, pois Ele mesmo experimentou o sofrimento. Ele é todo poderoso, pois é Deus. Assim mesmo,
identifica-se como homem. Tenha confiança, irmãos, que Jesus Cristo está sensível às suas dores. Você não está chorando e Cristo está ali insensível, te deixando de lado, sem entender aquilo que você está passando. Quando você pede socorro a Cristo, Ele não está tampando os seus ouvidos, Ele não está encolhendo as suas mãos, Ele sabe aquilo que você está passando. Segundo, se o Verbo verdadeiramente se fez carne, irmãos, Ele é um exemplo perfeito para a nossa vida. Se Jesus Cristo tivesse vindo assim como um anjo, como um espírito, jamais poderíamos imitá-lo. Como é que a gente vai imitar um anjo? Um espírito? Não tem como. Mas por Ele ter vivido entre nós, sabemos que Ele é o nosso padrão de santidade. Não é à toa que João, na sua carta, diz que andemos assim como Ele andou. João não é maluco. João sabe que Ele é exemplo para nós, e nós podemos andar segundo as suas pisadas, segundo o seu exemplo. Jesus Cristo, irmãos, como homem, é um perfeito modelo para nós. Jesus Cristo nos mostra a necessidade de nós vivermos uma vida de santidade, de nós buscarmos essa santidade com todas as nossas forças. Eu sei que, irmãos, o padrão é muito alto, inatingível, mas cada dia que passa, cada vez que nós não atingimos essa santidade, nosso corpo deve doer, devemos ser corroídos por dentro, atrás desse padrão de santidade. Terceiro, se o Verbo verdadeiramente se encarnou, irmãos, nós não devemos entregar o nosso corpo à corrupção do pecado. Jesus Cristo tinha um corpo fraco, mas Ele foi perfeito, Ele foi santo. E esse é o modelo que nós devemos ter. Da mesma forma que Cristo não se entregou ao pecado, a palavra de Deus diz, o próprio Cristo falou: quem me convence do pecado? Os religiosos não viam Jesus como Deus, nem como Messias, mas como aquele que cometia pecados, que fazia feitos através do diabo, que comia com cobradores de impostos, que comia com prostitutas. Mas em tudo isso Jesus não pecou, e Ele diz para nós, para que devemos seguir o seu modelo. E voltando no João capítulo 1, versículo 14, ele diz que Ele habitou entre nós. Jesus, irmãos, Ele bebeu da mesma água que nós bebemos. Eu acho que Ele não bebeu água nem da Sedai, mas nem da Iguá. Mas Jesus bebeu da mesma água que nós bebemos. Ele comeu da mesma comida que nós bebemos. Jesus pisou o mesmo chão que nós pisamos. Ele assumiu uma forma completa e perfeita de um homem comum. Em cima da cabeça de Jesus não tinha uma auréola. Não tinha. Isaías, quando vê Jesus pendurado naquela cruz, tem uma visão de Jesus. Ele diz que Jesus era um homem experimentado nos trabalhos, homem de dor, alguém que nós olhávamos para Ele e não tinha o mínimo desejo de contemplar a sua face. Sinceramente, eu tenho dúvida se Isaías está só contemplando o Jesus pendurado na cruz, ou ele está falando da descrição física de Jesus normalmente. Mas Jesus era um homem comum. E Jesus não foi apenas, a encarnação de Jesus não foi apenas uma aparição curta, mas de fato Ele veio a este mundo e viveu aqui como um homem entre nós. A palavra habitou é tabernaculou, ou armou a sua tenda. Jesus armou a sua tenda.
Acima de tudo, a ideia do verbo aqui, irmãos, é que Jesus assumiu uma natureza plena, embora não permanecesse nessa condição enfraquecida. Quando ele ressuscita, ele tem o seu corpo transformado, mas ele habitou a tenda dele entre os homens e viveu entre os homens. E enquanto armou essa tenda, irmãos, entre nós, Jesus chamou os pecadores ao arrependimento. Essa tenda, que era o tabernáculo no deserto, que servia para Deus manifestar a sua presença, agora João usa essa mesma palavra para expressar que o próprio Deus agora, não mais como uma forma figurada, não apenas uma representação, mas o próprio Deus manifestou a sua presença agora no meio de nós. E Ele está com a sua tenda armada, convidando a todos a se achegar a essa tenda, a esse tabernáculo, através do Espírito Santo. Mas o mais incrível, irmãos, que quando o Espírito Santo chama para esse tabernáculo, e esse convite é aceito, ele deixa de habitar simplesmente no meio de nós. Quando o Espírito chama para esse tabernáculo e o convite é aceito, ele passa a habitar também dentro de nós. Efésios capítulo 2 diz uma coisa incrível, que Cristo habita dentro de nós. Esse Deus poderoso habita dentro de você. É algo incrível, que nós não conseguimos mensurar o amor de Deus por escolher habitar dentro de nós. Mas João vai dizer que quando ele armou a sua tenda, ele armou essa tenda, ele veio em carne, cheio de graça. Note que Deus, através de Jesus, irmãos, não se revela naquele momento como um Deus irado. Ele não se revela ali naquele momento como um Deus que está buscando justiça, mas um Deus cheio de graça. Se Deus, irmãos, mandasse Jesus com um sentimento de ira, a ira de Deus é diferente da nossa ira, mas é uma ira justa, uma ira santa. O que teria sido de nós? Mas quando João vê a Jesus no meio dele e no meio deles, ele enxerga um Jesus encarnado, cheio de graça. E por mais incrível, irmãos, para nós, é que a maior demonstração da graça foi justamente Jesus Cristo se fazer justiça por nós. Se Deus não veio com ira, se Deus não veio com justiça, mas a graça maior foi Cristo se encarnar, cheio de graça, e ir àquela cruz para receber a ira de Deus, para receber a justiça de Deus, para que depois essa graça fosse manifestada em nós, Deus, Jesus Cristo se fazendo justiça por nós. Porque, como eu disse, Deus não esqueceu o seu pecado, mas o teu pecado foi pago. Deus não é um Deus injusto para fechar os olhos para os pecados, mas Ele só não lembra os teus pecados hoje porque esses pecados foram pagos por Cristo. Através de Cristo, Deus consegue ser perfeitamente gracioso e ao mesmo tempo completamente justo. Por isso que Ele teve que se encarnar. O Deus verdadeiro teve que ir à cruz. E em Cristo Ele consegue ser perfeitamente as duas coisas, tanto gracioso como um Deus justo. Ele veio cheio de graça, irmãos, e de verdade. Cheio de graça, pois Ele se revelou a nós sem sermos consumidos. Já parou para pensar nisso? O próprio João, quando ele continua esse texto, ele diz que ninguém viu a Deus. O Velho Testamento apresenta para nós, se alguém visse a Deus, essa pessoa seria consumida. Mas agora Deus se revela em Cristo e nós não somos consumidos.
E Paulo vai dizer que aquilo que nós podemos conhecer de Deus, lá em Colossenses, está em Cristo. Que grande graça, irmãos. Por isso que João olha para Jesus, que verbo, que Deus, cheio de graça. O Deus Todo-Poderoso deixou-se conhecer através de Cristo, de uma forma perfeita e plena. O que seria de nós, irmãos, se Deus não tivesse vindo assim, cheio de graça? E ele encerra dizendo que ele não veio só cheio de graça, mas ele veio cheio de verdade. O fato de Jesus ter vindo cheio de graça, irmãos, não foi impeditivo de ele ter vindo cheio de verdade. Porque a graça muitas vezes dá uma conotação que nós passaremos a mão por cima, passaremos pano sobre os problemas e os defeitos, sobre os pecados. A verdade de quem Ele é foi apresentado para nós. Ele veio cheio de graça e verdade. Qual é a verdade? Jesus a todo momento apresenta-se verdadeiramente como Ele é e quem Ele é. Ele se apresenta como Deus. É uma verdade absoluta que Jesus Cristo veio trazer para nós. Mesmo que a encarnação, irmãos, inicialmente pudesse um pouco desfigurar ou trazer não uma revelação muito clara da divindade de Cristo, mas quando João, cada momento olha Cristo, cada momento convive com Cristo, se aproxima de Cristo, os seus olhos, os seus ouvidos e os seus corações rapidamente começam a perceber quem é Cristo, e Cristo é Deus. Olhava-se para Cristo e não via Deus, mas só em se aproximar ficava bem nítido e claro que Jesus era Deus. Mateus 14:33 diz assim: e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Mateus 27:54, o cinturão e os que com eles aguardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 7:28 e 29, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Cada vez que João se aproximava de Jesus, cada vez que as pessoas se aproximavam de Jesus, ficava mais nítido a sua divindade. Jesus não apenas veio cheio de verdade, mas ele se apresentou como a própria verdade. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo que tudo fora dele, sobre o caminho até o Pai, é mentira. Tudo que se falou até aquele momento, tudo que se foi ensinado, tudo que foi demonstrado sobre o caminho até o Pai, era mentira. Se Jesus não for o caminho, tudo isso é mentira. Hoje, cada vez as pessoas querem criar caminhos até Deus e achar que esse caminho é lindo. Olha que caminho lindo eu criei, e ele leva a Deus. É mentira. O fim dele, o caminho é o quê? Destruição, é morte. Jesus, ele diz igualmente sobre ter vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qualquer coisa em relação a ter a vida eterna que não passa por Jesus, ou é Jesus a verdade, é mentira. E pior, não é que só seja mentira, tudo fora de Jesus é morte, não é vida. Por isso que ele diz que o Verbo se encarnou e se fez carne.
e habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade. Jesus Cristo veio trazer verdade para a humanidade. Jesus traz verdade para a humanidade, e a humanidade cada vez mais quer fechar os seus olhos para essa verdade, mas chegará um dia que os seus olhos serão abertos, não terão como ele fechar. Quando o próprio Cristo vier nas nuvens, todo joelho terá que se dobrar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Reconhecerão que todos os caminhos que eles criaram é mentira, que toda a verdade que apresentaram para eles, na verdade, era mentira, porque a única verdade é o próprio Cristo. O fato de Jesus vir cheio de graça não impediu de ele falar a verdade da nossa condição. Como as pessoas criou um termo agora, passapanista, Jesus não era passapanista. Não. Jesus, ele veio cheio de verdade, porque ele mostrou qual era a nossa verdadeira condição. Os religiosos que chegavam perto de Jesus, eles tinham a certeza que eram aceitos por Deus, tinham certeza que eram homens santos. Mas quando Jesus começa a pregar, ele diz: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Se arrependam rapidamente, porque está chegando o reino de Deus. Rapidamente, porque esse conceito que vocês têm sobre vocês, eu estou dizendo para vocês que é um conceito mentiroso. Vocês estão perdidos, vocês estão condenados, vocês estão precisando desesperadamente de um Salvador, de um remidor. E Jesus diz: eu sou o Salvador, eu sou o remidor, eu sou aquele que pode mudar verdadeiramente a vida de vocês. A verdade que vocês estão tendo sobre vocês é uma verdade distorcida. E João encerra dizendo: e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Foram 3 anos, irmãos, de João com Jesus. 3 anos ouvindo a sua palavra, 3 anos vendo seus feitos miraculosos, 3 anos sentindo o amor de Jesus, 3 anos sentindo a compaixão de Cristo, 3 anos presenciando a santidade de Cristo em cada atitude. Cada dia que passava, para João, ficava mais evidente a glória de Cristo, ficava mais evidente que Jesus era Deus, ficava mais evidente que Jesus tinha a mesma glória que Deus. E aqui eu vou usar as palavras do pastor, quando ele pregou sobre a tampa da arca, não sei se ele se lembra. Ficava mais evidente para João que Jesus era a própria glória de Deus. Resplandecia em cada atitude de Jesus, em cada passo de Jesus, a glória era manifesta. E essa glória veio se manifestar entre os homens, para resgatar aquilo que havia se perdido, para habitar no meio e dentro dos remidos. Jesus veio, irmãos, como a glória de Deus, do unigênito do Pai, para que essa glória em nossa vida sobrepuje em muito qualquer prazer que o mundo possa nos dar. O John Piper diz que nós só podemos trocar um prazer por outro. O prazer do pecado só será trocado por outro prazer maior, que é o prazer da glória de Cristo. Nós pecamos porque sentimos prazer. Tinha um pastor que ele dizia assim: pecar é muito bom. Se não fosse bom, você não pecaria. Se fosse ruim, você não pecaria. Se não fosse atraente, você não pecaria. Para que a glória de Jesus seja suficiente em sua vida. Jesus Cristo é o teu pastor e nada vai te faltar, porque o próprio Cristo, a glória de Cristo é suficiente em sua vida.
para que em meio às diversidades da vida, essa glória que é o próprio Cristo, possa te trazer segurança, paz, alegria e satisfação nessa glória. Essa glória complete a sua vida. E eu queria fazer apenas uma aplicação nesse final. João viu, João cheirou, João ouviu, João tocou a glória de Deus, que é o próprio Cristo. João foi um privilegiado, estava entre os 3 mais próximos de Cristo. Mas hoje eu e você, irmãos, somos muitíssimos privilegiados. Ele nos deu oportunidade de 2 formas de nós tocarmos, de nós cheirarmos, de nós ouvirmos a Ele e experimentarmos a sua glória, que é a meditação na sua palavra e uma vida de oração. Quer ver a glória de Cristo? Use a sua palavra, tenha guardada no seu coração, medite nela, usufrua dela, se alimente dela, tome ela como algo mais importante na sua vida. E tem momentos de oração com o autor dessa palavra. São as formas que Deus nos dá para nós experimentarmos essa glória, da mesma forma que João experimentou. Vamos colocar de pé. Eu queria encerrar com um texto para nós lermos juntos. 1 João capítulo 1, do 1 ao 4. 1 João capítulo 1, do 1 ao 4. Vamos ler juntos? No 3, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos vistos e ouvidos, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Quer ser alegre? Experimente da glória de Cristo. Experimente do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém, pastor? Vamos lá, queridos, vamos orar para a gente estar indo para a nossa casa. Alguns avisos. Na sexta-feira eu vou estar aqui recebendo o pessoal da internet que eles descobriram que a fibra da internet rompeu lá fora. Então é por isso que a gente está esse tempo aí sem internet. Todos os cultos, desde que a gente parou, foram gravados. Hoje foi gravado também? Então sexta-feira, quando eu estiver aqui, irmão, eu vou subir todos os cultos para o canal do YouTube. Eu brinquei aqui com a Ives. Eu falei, a gente parou de fazer live, o culto do dia de semana encheu, hein? Eu acho melhor deixar sem internet, né? Parar de transmitir. Não, deixar sem internet não, porque os professores usam, né, na EBD. Aí eu estou tentado agora, hein? Fortemente. Vamos lá. Nós estamos com... Não é brincadeira não, hein? Vamos lá. Nós estamos com a Beatriz. Deu o cartãozinho para ela? Deu, Beatriz? Obrigado pela presença de vocês. Aqui a gente sempre ora pelos... A gente está também com a nossa irmã Nora. Falei aqui não é mais visitante, mas o pessoal... Deixa eu só apresentar, tem gente que chegou depois. A irmã Nora era membro aqui da igreja no início, aí foi para o Espírito Santo. Foi para o Espírito Santo? Espírito Santo, né? Vila Velha. Que isso? Ó. Aí de nós, se não. Então,
Beatriz, cadê? Obrigado pela sua presença. A gente, como eu estava falando, a gente ora. Lembro dela pequenininha, né? A gente pode orar por você? Vamos? Vem cá, Tereza, com ela, para ela não vir sozinha. Isso. Vem aqui. Aí vem cá, Isabela, para as duas não virem sozinhas. Isso. Glória a Deus. Obrigado pela sua presença. Deus abençoe você. Tudo bom, querida? Estenda a mão para cá. Isso é só uma forma. Não vou te empurrar, não vou rodar a sua cabeça. A gente não faz nada disso. Pode ficar tranquilo. Às vezes o pessoal vem com medo, né? Eu sei como é que acontece por aí. Tá, a gente vai estar orando pela vida a Isabela vai estar orando por vocês. Ela descobriu agora. Né? Vocês são meninas, né? Acho que fica mais em casa. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Estenda as suas mãos para cá. Pai amado, Pai querido, Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, Senhor, em Tua presença. Pai, muito obrigada, Senhor, pela vida da Beatriz, Senhor, muito obrigada, Senhor, pela vida da Tereza, Senhor. Estejam com as Tuas filhas, Senhor, que elas possam sair daqui não da mesma forma que entraram, Senhor, assim como todos nós, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse culto, Senhor, abençoado, Pai, entoando louvores a Ti, aprendendo mais da Tua palavra, aprendendo mais de Seus ensinamentos, Senhor. Que possamos voltar para casa, Senhor, em paz e em segurança, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Querendo voltar mais vezes, tá? Bem-vindo. Tá quantos anos, Tereza, agora? 17 ainda. Dá tempo de voltar ainda antes de chegar nos jovens, tá vendo? Se quiser. Vocês estão em alguma igreja, vocês duas? Aonde? Realengo? Então tá ótimo. Tá na igreja, tá na bênção. Amém? Vamos para casa, queridos. Hoje é uma quinta-feira abençoada para a vida de cada um de vocês. Vocês possam viver as bênçãos do Senhor no trabalho de vocês. Que o Senhor nos use, nos abençoe rica e abundantemente. Amém, queridos? Amém? Vamos falar com o Senhor e vamos agradecer. Senhor, muito obrigado. Desculpa, Deus. Calma aí. Oi? O que é sábado? Jesus. Sábado, às 7h da noite, o nosso arraiá de São Jesus, porque não tem ninguém mais santo do que Ele. Amém, irmão? Amém? Glória a Deus. Então, estaremos aqui nos alegrando, celebrando. Vou ver se até sábado eu consigo fazer uma playlist para a gente fazer uma quadrilha aqui, amém, irmão? Amém? Pastor, errado, festa pagã. Irmão, por que a gente não faz festa em outra época? Porque para comer sopa, irmão, tem que ser no frio. A época do ano é agora. Você quer que a gente tome sopa, o quê, irmão? Em janeiro? Vai ter todo mundo desarranjado, irmão. Eu não tenho dom de cura. Então a hora de tomar sopa, irmão, é agora. Amém? Então estaremos aqui em comunhão, celebrando ao Senhor, lembrando que nas orientações que nós já demos, amém, irmão? Não venha, não ligue para sua família, vai ter uma festa na igreja, vamos, traga 15. Não temos espaço para isso, irmão. Amém? Estaremos aqui no pátio e a gente precisa de espaço, que a gente vai tentar fazer um quadrilhão, hein? Com a igreja, hein? Amém? Glória, amém? Pegar os casais aí, ó, glória, eu gosto. Amém? Pastora Ives adora também. Gosta não, mas ela vai dançar comigo assim mesmo, sem gostar. Amém? Vamos para casa. Senhor, te louvamos, bendizemos o teu santo e poderoso nome. Muito obrigado por esta noite, obrigado pelas nossas visitantes, obrigado pela presença da nossa irmã Nora e a sua família no nosso meio. Obrigado por essa casa, Deus, por essa igreja, por essa família que o Senhor tem formado a cada dia aqui neste lugar. Nos leva em segurança para os nossos lares, em nome de Jesus. Amém. O moto e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça